Estamos aqui com a Júlia e o Axute, que vão conversar com a gente hoje sobre como se manter criativo em um ambiente de trabalho remoto. E hoje, especialmente, a gente realmente está bastante remoto, assim, né? Se é que eu posso falar isso. Tá em diferentes países, diferentes fusos horários. Eu tô aqui do Canadá, aqui em Toronto. A Júlia tá lá de Portugal, né, Júlia? Isso, em Lisboa. Lisboa. E o Axute tá em Garopaba, Santa Catarina. Eu acho que a gente vai começar essa conversa. Vou começar fazendo uma pergunta e aí vocês podem contar um pouco da história do time de vocês e como vocês fizeram essa transição, né, pro trabalho remoto. Como é que era o time de vocês antes disso? Como é que foi essa transição e há quanto tempo vocês já estão trabalhando remoto? A empresa tem 5 anos. A gente começou remoto, porque era só eu e o Axute inicialmente, né? Eu tinha meu emprego na rádio, eu era radialista, e o Axute tinha o emprego dele numa agência de publicidade, e a gente se encontrava à noite em horários, né, alternativos para colocar a empresa de pé. Depois, quando a gente contratou o nosso primeiro estagiário, a gente continuou meio que remoto. Depois, quando a empresa foi crescendo, a gente, vamos ter um escritório. Só que desde o início, desde quando a gente teve o escritório, a gente tinha essa vontade de ser home office ou de ter mais liberdade. Porque, na real, eu e o Axute, a gente criou a empresa que a gente gostaria de trabalhar. Então, a gente sempre quis trabalhar num ambiente que não houvesse chateação de horário, que seja, né, um ambiente livre, criativo. Então a gente tentou criar isso na nossa própria empresa. Então, quando a gente ficou com acho que umas 5 ou 6 pessoas no escritório, a gente estipulou um dia do home office, que era tipo a terça-feira. Só que nessa época, eu e o Axute, a gente também era mais novinho, assim, né? Em termos de chefiar pessoas, de gerenciar pessoas. Então a gente sempre pegava no pé um pouco do horário, né? A gente não tinha uma maturidade suficiente. E as pessoas também não entendiam, porque a gente só trabalha com pessoas muito jovens e muitas vezes era o primeiro emprego das pessoas. Então as pessoas não sabiam como lidar com um dia. Então aquele dia do home office se tornava o dia de folga. As pessoas também não sabiam como lidar com isso. Então a gente acabou voltando atrás e acabou, abolindo o dia do home office e continuamos com o escritório até que eu fui para São Paulo há quase 3 anos atrás. Então nesse meio tempo eu fiquei totalmente remota e a equipe em Porto Alegre continuou com o escritório. E um ano depois disso, depois de um ano que eu estava em São Paulo, a gente até fez uma pesquisa, assim, entre todos os funcionários e todo mundo respondeu a mesma coisa. A gente quer trabalhar a hora que a gente quiser, a gente quer trabalhar de lugares diferentes, de cidades diferentes, a gente quer poder viajar, quer poder explorar outras coisas. E a gente viu que isso fazia muito sentido, porque, enfim, trabalhamos com curadoria musical e nada mais importante do que a gente ver com os nossos próprios olhos as outras cenas musicais e assistir os shows, enfim, e estar presente em outros momentos, que não seja só na frente de uma tela, de um computador. Então a gente resolveu entregar o nosso escritório em Porto Alegre e já estamos totalmente remotos há um ano e meio, quase. 1 ano e meio, né? No começo no verão do ano passado que a gente fechou o escritório. Exatamente. E daí, naquela época, eu continuava em São Paulo, eu tinha 2 pessoas em São Paulo, Porto Alegre, Caxias do Sul, e era isso, né? Depois as pessoas começaram a viajar. Eu vim pra Portugal, antes estava na Itália, a Emily estava na Irlanda, outras pessoas também se mudaram, a Hobbs saiu de Porto Alegre e foi pra São Paulo, e é isso, agora estamos totalmente remotos, uma pessoa em cada canto. Que legal. Foram totalmente baseados no escritório. Não, vamos espalhar. Se for pra espalhar, vamos espalhar pelo mundo, né? Vamos fazer esse negócio de verdade. Faz mais sentido, né? Mas o interessante é que no final das contas, foi gradual. A gente analisar a timeline dos acontecimentos foi algo gradual, né? A gente tentou um dia, daí não deu certo, daí depois, né, a equipe foi ficando mais madura, nós como gestores fomos ficando mais maduros, né? Daí as pessoas continuaram nas suas cidades, trabalhando remoto, se encontrando de vez em quando, e depois começaram a se espalhar for real, assim, né? Cada um foi morar num lugar. Eu só ia falar que eu acho muito legal que essa história de vocês, ela reflete uma coisa que a gente fala muito como officeless. É uma coisa que a gente fala muito como officeless, que é trabalho remoto não é só mandar as pessoas para casa, né? Porque quando você tem essa mentalidade de que, as coisas vão continuar do mesmo jeito, é só realmente mandar as pessoas para casa, a tendência é que a cultura não se adapte, né? E que aconteçam coisas como o que a Júlia falou, as pessoas tratavam aquele dia como
dia de folga. Enquanto que quando você leva para o outro lado de não, a gente conhece nossa cultura, conhece nosso processo, agora a gente quer adaptar isso para um ambiente virtual, a chance de funcionar é muito maior e vocês acabaram vivendo um pouco das duas tentativas, né? Exatamente. Tem outra coisa que eu acho que é super importante, que a gente não se dá conta. O escritório, ele é só um cenário, né? O escritório e a casa, eles são só cenários. Então, estar no escritório ou estar em casa são só dois cenários diferentes. Assim, não adianta tu só trocar o cenário se tu não mudar o teu jeito de entender o trabalho, o teu jeito de te relacionar com as pessoas, sabe? Então, isso que a Júlia falou ali no início, de a gente tinha essa imaturidade de não ter conseguido a primeira tentativa de home office dar certo, foi porque exatamente a gente via como só trocamos o cenário, sabe? E a gente não mudou a nossa mentalidade de entender que, cara, não é só as pessoas saírem daqui e irem para casa, elas vão ter que fazer as mesmas coisas, elas vão ter que trabalhar das 9 às 6, elas vão ter que estar disponível o tempo inteiro, sabe? A gente vai ter que estar cobrando elas pelo Skype o tempo todo. Então, tipo, eu acho que entra essa outra parte também de mudança de mindset mesmo, assim, não adianta tu trocar o cenário se tu continuar pensando como se tu estivesse dentro de um escritório. Por que a gente optou por dar esse dia na quarta-feira, ou na terça, que era o dia do home office? Era para as pessoas terem liberdade, para as pessoas poderem ir no médico, sabe? Para as pessoas poderem fazer outras coisas que às vezes elas não conseguiam porque elas estavam dentro do escritório. Só que a gente viu que a gente não tinha feito isso, sabe? A gente só tinha jogado as pessoas para casa e que estava cobrando que elas estivessem ali disponível o dia inteiro pra gente. E aí, da segunda vez, quando a gente falou, tá, agora nós vamos sair, fechar o escritório, a gente já tinha um pouco mais esse entendimento, assim, de como que funcionava a nossa relação com o trabalho também. Era muito mais baseado na confiança de que as entregas iam ser feitas e que as pessoas tinham responsabilidade quanto ao seu papel ali dentro, do que na cobrança, né? Do que a gente tem que dizer, olha, como é que tá isso aqui, o prazo é até às 6, já entregou. Esse shift também de mudar uma relação de cobrança para uma relação de confiança é o que tornou o Bananas uma empresa remota dar certo. Porque se não fosse por isso, a gente continuaria incomodando as pessoas e se cobrando também o tempo inteiro. De achar que, olha só, eu não tô te vendo, então tu não tá trabalhando. É a cultura de escritório, né? A pessoa tem que estar ali porque tu tem que estar vendo ela trabalhando. Mas que ela passe o dia inteiro no Facebook, não tá olhando pra tela dela, mas ela tá ali. Tá? Bateu o ponto às 8, saiu às 6, e é isso aí. E aí, uma coisa que eu ouço muito, assim, nesse tempo como office, é as pessoas falando, mas meu trabalho é muito criativo, eu preciso fazer vários processos criativos, isso nunca ia funcionar num ambiente remoto. E eu sei que o trabalho de vocês é muito criativo, a curadoria de música exige muito brainstorming, coleta de referências, etc. E aí o que eu queria perguntar era o que vocês sentiram mais falta no processo de vocês, quando vocês começaram a se adaptar para essa realidade de trabalho remoto e de um ambiente virtual? E como que vocês fizeram, né, para adaptar esses processos para esse novo ambiente? Eu acho que a gente ainda está adaptando. Eu acho que metade desse papo vai ser, tipo, mais jogando mais perguntas do que respostas, né? Que falado anteriormente, porque esse lance de como se manter criativo, a gente também é um desafio pra gente, né? Tem dia que realmente eu sou mais criativa porque eu resolvi estar numa cidade e eu vou, por exemplo, fiz uma playlist aqui pra um bar em Lisboa e eu fui lá no bar fazer a playlist, sabe? Eu fiquei lá no bar pesquisando e sentindo a música, sabe? Então, tipo, isso me torna mais criativa, sim. Mas agora, em termos de equipe, eu sinto que ainda a gente tem que se mobilizar muito mais para conseguir criar em conjunto, porque antes era só cutucar o amigo ali, né? E tipo, vamos, tive uma ideia agora, vamos, né? Temos que entregar isso agora, vamos resolver isso aqui, todo mundo se juntava e trabalhava. Hoje não, a gente tem que parar, tipo, pode falar agora? Agora não posso, agora tô almoçando, agora já é tarde aqui, não, tá louco, já são 10 da noite aqui, vamos falar amanhã, sabe? Então, também tem um pouco dessa dificuldade de agora encontrar certa para sermos criativos coletivamente, porque antes era um pouco mais fácil, porque estávamos cumprindo o mesmo horário. Hoje a gente não cumpre exatamente o mesmo horário, então fica mais difícil.
Então tá, então vamos falar sobre isso dia tal? Beleza, então vamos marcar uma call. Daí tem que marcar uma call pra gente falar sobre tal assunto. Então eu acho que é um pouco sendo super aberta, 100%. Sim. É isso que tá acontecendo com a gente agora. E eu acho que ainda está sendo um desafio de como se manter, assim, mais criativo. Eu acho que a gente perdeu um pouco, sim, porque é isso, sabe? É cada um no momento, cada um... E é muito isso, sabe? Tipo, eu acabei a minha pauta hoje, então eu acabei mais cedo, eu vou me liberar e vou fazer outras coisas, porque eu não tenho aquele ócio do escritório e aquele tempo que eu tenho que, né, pra bater o ponto. Então, eu acho que essas coisas, acho que a gente ainda tá adaptando. Mas assim, não deixamos de entregar nada, não deixamos, né, de entregar coisas legais. Eu acho que só o que faltou um pouco pra gente é que antes a gente tinha muitas ideias de projetos paralelos pro Bananas. A gente tinha... Eu lembro que eu falava pra Chute, vamos parar de pensar, vamos parar de criar, porque a gente tem que executar algumas coisas que a gente... Senão vai ficar só, tipo, uma gaveta de ideias e a gente nunca vai executar nada. E hoje já essa gaveta já tá mais vazia, porque a gente não tem tanto esse espaço, assim. O que nos deixa um pouco menos ansiosos também, né? Quanto mais ideia na gaveta, mais ansioso tu vai ficando. Que tipo, cara, eu nunca vou tirar essas ideias daqui. A gente hoje tá se organizando pra esvaziar e limpar essa gaveta. Daqui a pouco a gente se reúne todo mundo, tá, vamos botar mais umas ideias aqui. Eu acho que em termos práticos, Vicky, ferramentas que a gente usa nos ajudam, assim, a manter um pouco essa criatividade, sabe? Tipo, acho que o Slack, ele acaba sendo super importante como aquela troca de referência, como aquela troca de, tipo, coisas que tu precisa compartilhar agora, sabe? O WhatsApp também, a gente se fala bastante pelo grupo do WhatsApp. A gente está experimentando várias ferramentas, a gente não tem uma ferramenta e todo mundo que quer migrar para trabalho remoto, se perguntar, mas quais são as ferramentas que vocês usam? Cara, a gente já experimentou várias, a gente já experimentou do Google Docs ao Asana que a gente usa hoje, assim. Algumas funcionam, algumas não funcionam, algumas a gente aborta depois, né? Mas o Slack é uma que funciona, que eu acho que é super bem, assim, para troca de referências. Isso que a Júlia falou, de tu ter um momento de ócio criativo dentro de um escritório, tipo, cara, a gente pauta tá meio livre, vamos tomar um café, vamos falar umas bobagens, vamos sair pra almoçar. Surgem muitas ideias dali. Troca de meme, de piada, essas coisas que, tipo, tu quer cutucar a pessoa e compartilhar na hora. A gente adaptou isso pro ambiente digital, sabe? A gente adaptou isso para um canal no Slack. Então, a gente tem o Alívio Cômico, que é o canal só para postar bobagem, memes, vídeos e referências engraçadas, assim, que é um pouco para tentar manter essa conexão com esse lado mais humano das pessoas também. Senão acaba ficando muito automatizado, muito robotizado, assim, tipo, sabe? Termina tuas tarefas e vai embora. Então, é importante, sei lá, esse senso de coletividade, de rir junto, sabe? De ficar trocando ideia. E o Slack, eu acho que funciona super bem pra gente hoje. Eu acho que é uma das ferramentas mais Asana e Slack, né? É uma das ferramentas mais... E as ferramentas de vídeo pra gente se encontrar, assim, para o Zoom, o Appear, quando a gente vai trabalhar em grupos menores, o Google Docs para fazer brainstorming, a gente trabalha muito no Google Docs, então todos os projetos. Como é que a gente faz hoje? Existem vários acho que é o Mural, né, que cola post-its virtuais. Pra gente funciona muito o Google Docs, assim, a gente vai fazendo brain coletivo, todo mundo botando as ideias, depois uma pessoa compila tudo isso, organiza, monta as apresentações. Para cada um existe aquela ferramenta que se adapta melhor, assim. Pra gente essas funcionam super bem. Né? A Júlia falou um pouco dessa parte da sinceridade, né, do putz, a gente ainda tá se adaptando, e eu acho legal, acho que tem que ser sincero mesmo em relação a isso, porque a gente foi criado, né, e moldado durante toda a nossa infância, adolescência, com escola e universidade. Eu acho que até comentei isso com vocês, né, quando a gente bateu o nosso primeiro papo, sobre estar num lugar, sobre ter horário, tem horário para o banheiro, tem horário para comer, tem horário para isso, tem horário para aquilo. E quando você se vê não tendo mais aquilo tudo, o cérebro entra um pouco em parafuso, assim, né? E a gente meio que não sabe como fazer, né? Como se adaptar. Mesmo a gente que faz isso há muito tempo, a gente está o tempo todo experimentando, tanto para ter mais referências, né, para compartilhar, quanto porque acaba que alguns processos vão mudando. Tipo, putz, a gente começou a fazer design sprint.
de uns tempos pra cá. E o criador do Design Sprint falava, pra isso você precisa ter todo mundo na mesma sala. Aí a gente falou, será? Vamos tentar adaptar, vamos tentar fazer isso remotamente. E no começo a gente teve, assim, algumas não vou falar dificuldades, mas alguns desafios, né, em relação a, votação na melhor ideia, como é que a gente faz isso remotamente, ou então desenho de wireframe ao vivo, né, como é que você faz? E aí eu acho que é experimentando, errando mesmo, se adaptando. E, bom, vocês começaram a contar um pouco, né, do processo, a gente faz Brain pelo Google Docs, a gente usa as videoconferências, né, para se encontrar. Vocês acham que tem alguma coisa a mais que vale a contar desses processos, assim, de como vocês se adaptaram para fazer novos processos no virtual? Se tu procurar, existe ferramenta para tudo. Então, tudo tu consegue resolver hoje em dia. Até uma das coisas que me veio agora que a gente fala pouco é o processo de curadoria musical coletiva, que a gente faz através de playlist colaborativa no Spotify. Então, também é uma outra ferramenta que tá ali, que a gente usa. A gente tem um briefing, sei lá, temos que criar uma playlist no perfil tal. Cara, vão jogando dentro dessa playlist aqui as referências que vocês têm e no final um dos curadores faz a edição daquilo para ver o que faz sentido, o que não faz. Também é outra ferramenta que eu nem tinha me dado conta, mas a gente usa bastante, assim, para criar coletivamente playlists colaborativas do Spotify que pro nosso negócio faz sentido. Usa na internet, ou sei lá, as ferramentas que tu usa também, pensa se elas não poderiam ser usadas de outro jeito que fossem facilitar esse trabalho. Tá? Playlist colaborativa do Spotify é ótimo para fazer playlist de festa, pra gente é uma puta ferramenta de trabalho. Cada um acho que vai adaptando do seu jeito, assim, para aquilo que funciona na sua realidade. E tentando usar menos e-mail, usando mais o Slack, usando mais outras coisas. A gente vai também tentando se modernizar aí com as ferramentas que vão surgindo para melhorar o nosso trabalho. Antes do Slack, a nossa troca de referências era num grupo do Facebook. A gente, um grupo fechado do Bananas. Acho que tudo vai se adaptando e tudo vai evoluindo, sabe? Então, que nem a gente estava falando que a gente está ainda em mudança, eu acho que a gente vai estar eternamente em mudança, sabe? A única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar e que as coisas vão evoluir e a gente vai se adaptando a isso. Então, acho que nunca vai chegar num dia que a gente vai dizer, tá, agora nós temos todas as ferramentas e o trabalho remoto funciona 100% perfeito. Não, sempre vai ter alguma coisa nova, alguma coisa que já caiu em desuso, sabe? Alguma coisa que a gente talvez não estivesse usando da melhor forma, que a gente aprendeu a usar, uma feature nova que foi implementada. Vai estar sempre em constante mudança. E isso, eu acho que é um contraponto ao modelo de escritório, assim, que eu acho que o modelo de escritório, ele é um modelo engessado, ele já é um modelo fechado, sabe? Ele é um modelo muito mais lento para adaptação, para inovação, sabe? Tipo, para querer trazer coisas novas, porque funciona daquele jeito ali e as coisas meio que sempre funcionaram daquele jeito. E eu vejo que o remoto a gente está sempre querendo melhorar. E no escritório, se as coisas já estão boas, não tem por que mexer, sabe? E no remoto, não, cara, nunca vai estar bom o suficiente. Sempre vai ter alguma coisa que dá para melhorar. É que ele não é tão, também, ele não é tão confortável, né? Ele não te deixa, tipo, entrar muito numa zona de conforto. A gente tá sempre, hoje eu tô em casa porque está 37 graus em Lisboa, tipo, não há Nossa senhora! Sabe? Então, tipo, no outro dia tá assim assado, mas essas coisas também nos tornam, tipo, mais criativos, querendo ou não, né? Tem que se adaptar de uma forma diferente, né? Ou tu tem que criar rituais matinais ou rituais para começar a trabalhar. É um esquema de trabalho que te deixa menos, eu acho que numa zona de conforto, eu acredito. O que pode ser muito bom ou muito ruim, né? Dependendo do seu perfil. Eu acho que para uma empresa que nem o Bananas é bom, porque a gente tá sempre, né, em constante mudança e querendo fazer coisas diferentes e na real, quando a gente começa a ficar muito confortável, a gente quer mudar. Isso é maravilhoso, na verdade. Mas cansa também, né? Chega uma hora que tipo, como assim? Eu acho que é o Sagitário aí, né? Vamos pro papo astrologia agora. Vamos avaliar a astrologia da empresa. Bananas é pior que Bananas nasceu mesmo, né? Em dezembro, é sagitariano. Exato. Por isso que é tão impulsivo. Mas uma coisa que tu falou, Vi, que eu acho que é super importante, cara, trabalho remoto não funciona para todo mundo. Não. Sabe? Não funciona. Teve gente que não se adaptou, teve gente que teve muita dificuldade em se adaptar também, porque eu acho que falta um pouco disso das empresas darem suporte para as pessoas, que não é só
jogar as pessoas para outro lugar. Tipo, sai do escritório e te vira. Tem que dar um suporte, sabe? Tu tem que dar as ferramentas, tu tem que ajudar as pessoas a se organizarem. Eu acho que tem um trabalho de gestão pessoal que é super importante, que pouco se fala, porque a gente acha que é só tirar as pessoas do escritório, elas vão aprender a se organizar e elas vão sair trabalhando loucamente. Cara, não é assim. Tu matar uma cultura que existe, tu tá criando uma nova cultura. Uma pessoa que aprendeu a trabalhar desse jeito, de acordar, sabe, tomar seu café, se vestir, ir pro escritório, almoçar, voltar pro escritório e ir pra casa. Quando tu tira a pessoa desse cenário, ela precisa reaprender também como se trabalha. Eu acho que isso é uma coisa que pouco se fala, assim, a gente só fala de ferramentas, sabe? A gente fala muito do lado prático, mas a gente não fala do lado humano, sabe? Desse lado mais RH, sabe? Como fazer um RH funcionar remotamente? Não se fala isso, porque eu acho que também o trabalho remoto ele está muito associado à produtividade, ele está muito associado à eficiência, sabe? A entregas mais rápidas, melhores, mas tem um lado humano disso. Tem o lado das pessoas também gostarem de socializar, gostarem do convívio, sabe? Gostarem das interações interpessoais, que isso é uma coisa que é importante ser estudado e é importante também ser discutido. Tem gente que provavelmente vai se sentir muito mal e vai achar que não está sendo produtivo, que não está sendo eficiente o suficiente. Isso vai, sei lá, mexer com... a pessoa pode entrar em depressão, sabe? Por perder esse contato. Então, eu acho que é importante também levar esse outro lado do trabalho remoto. Com certeza. Até porque ser criativo é uma questão muito, muito humana, né? Muito de referências, de como você está se sentindo, da sua motivação. E uma metáfora que eu gosto muito de usar quando eu falo de trabalho remoto, eu até acredito que trabalho remoto seja para todo mundo, assim, ou pelo menos para a grande maioria das pessoas, mas para mim a questão é que o trabalho remoto ele é muito que nem exercício, sabe? Você vê aquela pessoa correndo na rua, você fala, nossa, que legal, amanhã eu vou acordar, vou colocar meu tênis, vou ser lindo e vou correr 5 quilômetros. Se você tá começando do nada, você corre 2, você tá morrendo. Você tá com vontade de, meu Deus, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. E eu acho que o trabalho remoto, ele é um pouco assim, sabe? Quando você muda essa forma de trabalho, vão doer músculos aí que você nem sabia que existia. No começo, cara, dói tudo. Você fala, putz, não dá, não consigo, não quero. Mas é muito uma fase de adaptação e de ir tentando, até que aquilo vire um outro hábito, né? Tipo, se antes eu me trocava e ia pro escritório, por que eu não posso me trocar e ir pra um coworking, ir pra um café ou ir pra um espaço diferente? Pra mim é muito isso, assim, é uma questão de adaptação e que tem que ser falado, porque senão fica essa imagem de que, no primeiro dia que eu começar a trabalhar remoto vai ser tudo ótimo, vai ser tudo lindo, eu vou ser super produtivo. E não, eu acho que é muito mais gradual, né? É um hábito que você vai mudando, é uma nova forma. Total, uma preparação que exige. Tem essa analogia mesmo, porque se você correr 1 ou 2 quilômetros sem se preparar nada, você também vai se machucar. Exatamente. Então é melhor se preparar antes para depois correr o 1, o 2, o 3, o 4, né? Eu acho que é a mesma coisa. E saber, né? Usar o equipamento certo, saber, não, vou correr 2, vou correr nesse ritmo, não vou morrer. Acho que a analogia ela vale bastante, assim. E a gente ouve muito, assim, provavelmente tu deve ouvir isso também, de pessoas que já tentaram uma experiência home office e, não dá certo, pra gente não dá certo, sabe? E às vezes também elas pegam por 1 ou 2 pessoas que não se adaptaram e elas acabam tomando essa parte como todo. Então 2 pessoas de 10 que não se adaptaram, quando essas pessoas, sei lá, pudessem ter um escritório compartilhado para elas trabalharem ou criar mais momentos de interação para essas pessoas. E aí, então, pegou aquelas 2 e disse, não, home office não funciona pra gente. Nosso modelo de negócio não funciona. Não, eu acho que cada pessoa é uma pessoa diferente, tu tem que entender que são particularidades, sabe? Não é a empresa, o negócio não funciona, que nem tu falou, pode funcionar para todo mundo. Depende da forma como tu prepara as pessoas, como tu introduz isso no teu dia a dia também. E aí, acho que vocês que se denominaram, né, como nesse processo de transição ainda, né, de ir se adaptando a esse novo modelo, queria perguntar o que vocês veem como maiores benefícios, né, que vocês adquiriram, coisas que vocês estavam planejando, flexibilidade de horário, e às vezes até benefícios que vocês não imaginavam que iam conseguir, mas conseguiram, coisas que vocês não tão legais ainda, e se vocês voltariam atrás. Se não, a gente voltaria atrás e voltaria com o nosso escritório hoje. Eu acho que a gente voltaria atrás se parar de fazer sentido. Se a gente
tipo, não, a galera tá muito distante uma da outra, né? Estamos precisando ficar mais unido, mais de calor humano mesmo. Não, volta tudo, a gente não tem problema nenhum em revisar. Eu acho que a gente tentou, né? Vamos ver se vai dar certo, se não der, a gente volta. Né? A gente falou isso para todo mundo, assim, que estava com a gente no momento. Então, acho que não tem problema nenhum a gente voltar. Acho que, por enquanto, ninguém quer, né? Tá bem legal. E eu acho que eu vejo muito um crescimento pessoal nisso, assim. A gente fez isso também por prezar pela felicidade individual de cada um, né? Era um desejo de todo mundo. Então, a gente quer trabalhar com gente feliz, né? Então, eu acho que foi uma ferramenta que a gente deu para as pessoas se sentirem melhor com elas mesmas. Né? Então, para mim tá sendo um crescimento, tipo, pessoal incrível. É por causa desse trabalho e por causa desse formato de trabalho que eu viajei para vários países esse ano e que eu me conectei com pessoas incríveis e que estão me fazendo uma pessoa melhor. E que, consequentemente, eu vou ser essa pessoa melhor no meu trabalho. Eu vou dar melhor de no meu trabalho para minha equipe, né? E para crescer tudo que eu tô fazendo. Então, eu acho que por enquanto é isso, acho que o maior crescimento é esse, acho que é o individual que vai respingando assim no profissional, porque a gente acredita que não tem como separar, né, a pessoa que trabalha e a pessoa que vive. Para mim tá sendo essa experiência. Em termos, não sei, tipo de custo, redução de custo, mas é pouco, assim, o escritório que a gente tinha em Porto Alegre, ele tinha um custo baixo, assim. Eu sinto também, eu sinto essa falta de socialização com as pessoas, tá? Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais sinto falta, assim, de tipo, cara, encerrou, sei lá, 5 da tarde, a gente sair para comprar cerveja e ficar aqui bebendo até 8 da noite, conversando e tal, porque todas as pessoas que trabalham no Bandana são pessoas incríveis, assim, são todas as pessoas que eu adorava sair para tomar cerveja, sabe, que eu continuaria adorando, assim. Isso não é demagogia nenhuma, assim, todas as pessoas que a gente contratou são pessoas que a gente sempre pensava assim, cara, eu sairia para tomar uma cerveja com as pessoas depois do expediente, sairia, então as pessoas vão trabalhar com a gente. Então são pessoas incríveis, assim, e isso eu sinto um pouco de falta, assim, desse calor humano, sabe, que a gente acaba ficando às vezes muito isolado, dependendo do projeto que a gente está envolvido, em semanas que a gente mal se fala, assim, que a gente mal se vê. Também tem esse lado um pouco da solidão, assim, de, tipo, estar sozinho, estar cada um fazendo um pouco da sua parte, assim. Outra coisa que eu sinto falta, que eu acho que foi o que a Júlia falou, é isso, assim, de ter ideias o tempo inteiro, sabe? Apesar da ansiedade, eu adorava ter ideias o tempo inteiro. E eu acho que a gente ainda não conseguiu chegar num formato que a gente pare para pensar em outras coisas que não as coisas que estão acontecendo na pauta no dia a dia ali, sabe? Então, às vezes, tinha um estalo do nada, assim, e vinha aquelas ideias. E que surgiram projetos muito legais e que hoje em dia eu sinto um pouco de falta disso, assim, sabe? No fundo, é tudo uma fase, vai passar. E hoje a gente está vivendo essa fase que está sendo maravilhosa, assim, principalmente pela liberdade que a gente está podendo desfrutar. E por saber que as pessoas estão felizes, sabe? Por saber que eu tô feliz, por saber que a Júlia tá feliz, que todo mundo que está trabalhando com a gente não precisa ter medo de perder o emprego se quiser, por exemplo, fazer um intercâmbio e passar 2 meses morando na Irlanda, sabe? Que tem muito isso, assim, das pessoas também terem medo de olha só, eu gostaria de fazer um intercâmbio, eu gostaria de viajar, passar um tempo morando fora e tal, mas eu não gostaria também de deixar de trabalhar no Bananas. Então, as pessoas podem fazer isso hoje em dia. E isso é bom, sabe? Elas conseguem também conciliar os desejos pessoais delas com o profissional. E isso é maravilhoso. A gente dá total liberdade para as pessoas escolherem o que elas querem fazer e o que vai fazer elas mais felizes. Poxa, gente, obrigada mesmo. Eu fico, cara, muito feliz de poder colocar assuntos como esse na mesa, né? De ter um bate-papo com esse nível de troca, assim, de discussão, de não só ficar naquela mesma tecla do trabalho remoto funciona ou não, mas não, ó, tô tentando, tô aplicando na prática, ganhei isso, mas tô sentindo falta disso. Porque eu acho que é um modelo que ele tá para todo mundo, na verdade, que tá aplicando isso hoje, ele tá em evolução, né? Foi o que a Chute falou mais cedo e eu achei bem legal, que é isso do escritório, ele é um modelo muito consolidado, né? Enquanto que o trabalho remoto tá todo mundo testando, todo mundo apanhando, todo mundo vendo como é que funciona, mas eu acho que é conectando pessoas que estão tentando e tendo conversas como essa que a gente teve, que a gente
avança, né, nessa forma de trabalho e passa por esses desafios juntos. Então, acho que para terminar aqui o nosso bate-papo, que eu queria perguntar para vocês deixarem aí como dica para quem for assistir depois, o que você diria para quem quer começar a aplicar o trabalho remoto agora, mas está com medo ou com alguma dúvida de como dar esses primeiros passos? O que você diria para essa pessoa? Eu diria para experimentar. Tá? Eu diria que não existe certo nem errado, eu diria para experimentar. Cara. A gente está nessa vida para experimentar, a gente está nessa vida para testar as coisas e ver aquelas que funcionam ou não. Acho que as pessoas, às vezes, elas têm medo de dar o primeiro passo, de tentar, porque elas entendem que elas não podem fracassar e elas acham que elas não podem fracassar e se o trabalho remoto não der certo, a empresa não vai falir, a empresa não vai quebrar, talvez vocês vão ter que dar 2 passos para trás depois, sabe? Mas eu diria para não ter medo de testar, de experimentar e começar aos poucos, sabe? Se achar que é uma mudança muito radical, começa com um dia da semana, começa com um turno, sabe, da semana, que isso é viável, um turno ou um dia da semana e vai testando as ferramentas, vai vendo se elas funcionam, vai adaptando e, mais importante, ouve as pessoas que vão ir para casa, sabe? Acho que o trabalho remoto, ele não funciona sendo top-down. Ele, diferente do escritório, eu acho que ele não funciona. Ele é horizontal, sabe? A rede, ela é distribuída, todo mundo tem que participar, todo mundo vai estar sendo impactado por isso, assim. Então, por não existir uma verdade absoluta, que é o que acontece no escritório, que já tem um modelo consolidado, essa verdade vai sendo construída a partir das pessoas que estão fazendo parte daquela rede. Então, sei lá, eu diria isso, assim, experimenta, ouve as pessoas e testa, sabe? Testa um dia, uma vez a cada 15 dias, vai experimentando até se sentir confortável. E se não der certo, volta. Assume, aceita o fracasso. Todo mundo falha, não existe nem que seja só para confirmar que aquilo não é para você, né? Mas pelo menos tenta. E eu acho que uma dica legal também é aquilo que a gente falou no início, não tratar o home office só como uma troca de cenário. Cara, aproveita que você não está no escritório e vai descobrir um café legal da tua cidade, vai descobrir um outro lugar, que tal trabalhar numa biblioteca. Todas as bibliotecas em todas as cidades do mundo tem Wi-Fi, tem um espaço tranquilo, calmo, sabe? Ao invés de tu ir lá ler um livro, você vai lá com o seu computador e vai trabalhar. Tipo, dá pra explorar outros lugares também, sabe? E crescer com isso. Eu acho que dá pra aproveitar o home office pra descobrir outras coisas. Ai, que legal, gente. Poxa, que nem eu falei, obrigada de novo. E onde que a galera pode achar mais sobre o Bananas, mais informações sobre vocês? No site, mas estamos em todas as redes. Mas o legal é acessar o nosso Medium, que tem muito conteúdo lá legal. A gente fala bastante sobre tudo, sobre música, sobre curadoria, sobre trabalho remoto, sobre rede de curadores, de montar uma rede distribuída de trabalho. Então, enfim, tudo que é do dia a dia do Bananas, a gente concentra tudo no Medium lá. E acho que tem uns textões bem interessantes, assim, pra gente discutir. E para as pessoas também que têm dúvidas, a gente não responde. A gente talvez abra mais dúvidas lá, mas pelo menos tem bastante conteúdo para ajudar. Legal, vamos continuar conversando, vamos continuar essa discussão por lá. A gente coloca esses links, tanto do site de vocês quanto no Medium, nas nossas descrições. E por hoje é só. Aquele beijo, aquele abraço. Beijão, obrigadão, Vicky. Até a próxima. Até mais. Valeu.